Queridos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, louvamos a Deus por esse momento tão extraordinário que o Senhor nos proporciona de meditarmos mais uma vez na sua maravilhosa palavra. Quero trazer um estudo da palavra de Deus falando a respeito. Deus é incomparável. Com que pode se assemelhar o nosso Deus? Não há nada que se compare ao nosso Deus, por mais que se tente mensurar a grandeza e a excelência do Senhor. É impossível termos a percepção completa de quem é Ele. Por mais que tentamos descrevê-lo, tudo sempre será muito menor que de fato Deus pode e faz. Ele é, e nenhuma construção humana descoberta ou atos de bondade pode ser equiparada ao amor e à perfeição de Deus. Tudo que fazemos, por mais belo e admirável que seja, não se compara a Deus. Então Deus, ele é grande, ele é imensurável. E nós observamos que no livro de Isaías, Deus mesmo pergunta ao seu povo, inclinado à busca a ídolos e a imagem de escultura. Isaías 40, versículo 25, ele faz uma declaração e ele diz: com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Observe que o povo está inclinado para buscar imagens de esculturas, ídolos esculpidos. E o Senhor, ele questiona o povo e faz uma declaração: com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? O que Deus está perguntando, com que Deus pode ser separado, porque não existe ninguém e nada igual ao nosso Deus. E não existe nada que seja semelhante ao nosso Deus em grandeza, em amor, em poder. Não há nada que possa ser comparada ao nosso Deus. Ninguém. Essa é a resposta mais acertada. Ninguém. Pois nada se compara à santidade, justiça, poder de Deus. É importante que o salmista também assim afirma. O Salmo 86, o verso 8, o salmista diz: nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles podem fazer o que tu fazes. O salmista, ele traz uma redundância da grandeza do nosso Deus, que ele diz que nenhum dos deuses ele é comparável a ti, Senhor. Não existe nenhum deuses, seja ele esculpido, seja esses deuses que fazem parte das culturas pagãs. E o salmista diz: nenhum deles é comparado a ti, Senhor. Nenhum desses deuses, por mais idolatrados que eles sejam, eles podem ser comparados a Yahvé, ao Deus único e verdadeiro. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Nenhum desses deuses que são adorados
podem fazer o que Deus faz. A palavra de Deus nos diz que o nosso Deus, Ele fez os céus e a terra. E tudo que há nela são feituras das mãos do nosso Deus. Então nenhum deuses pode fazer o que o nosso Deus faz. E não há outro igual na terra ou nos céus. Não existe outro ser, nenhum outro Deus que se compara ao Senhor. Mesmo havendo atributos comunicáveis a criaturas ou imitações baratas de ídolos e falsos, esses falsos deuses, Ele é grande, o Eu Sou, o Criador Supremo. É importante que quando o Senhor ordena a Moisés que vá tirar o povo do Egito, e Moisés diz ao Senhor: Senhor, quando o Faraó perguntares quem me enviou, e ele diz: o Eu Sou te enviou. Você pode conferir em Êxodo capítulo 3. O Eu Sou te enviou, o Deus poderoso, Yahvé, o Deus Supremo, aquele que o seu trono está nos céus. E é importante que o nosso Deus, Ele é grandioso. Não existe um Deus que possa ser comparado ao nosso Deus. Mas porque a Bíblia mesmo faz algumas comparações e analogias a Deus. Isso acontece como um recurso expressivo, metáforas, né? E alegorias. E nós observamos que didáticos, figuras costumeiras dos autores humanos para demonstrar ou ensinar ao leitor algumas características de Deus. E é importante que devemos ressaltar que é comum nós também fazermos isso ao dizer que uma pessoa é um doce por ser meiga, agradável, ou dizer que outra é uma máquina. Existem essas expressões porque trabalha muito e esforçada. Isso não quer dizer que essas pessoas elas sejam literalmente um docínio ou um equipamento de trabalho, mas faz alusão a qualidades próprias daquelas pessoas. E nós vamos ver alguns exemplos de comparações, de metáforas relativas a Deus na Bíblia. Por exemplo, nós vamos ver em Hebreus capítulo 12, versículo 29, Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, nós vamos ver sendo comparado com fogo consumidor. Então, um exemplo, são comparações. Estou mostrando aqui as comparações com que ele possa ser comparado. E nós vamos observar também o próprio Jesus em Mateus 23, 37 e Lucas 13, 34. Ele disse que o Senhor, Ele quis ajuntar Israel como uma galinha ajunta os seus pintinhos. Observe essa figura de linguagem que Jesus ele está utilizando para que as pessoas tivessem uma compreensão do quanto que Deus queria trazer esse povo de volta para si. Então ele usa uma linguagem comum do dia a dia, do conhecimento de todos, para que eles compreendessem o quanto que Deus se importava e queria protegê-los, queria juntá-los.
Queria que Israel estivesse próximo dele. E para isso ele enviou os profetas. Para isso ele enviou os mensageiros, para que eles pudessem chegar a Deus. Mas eles, em vez de receber de bom grado a ajuda, a proteção divina, eles matavam os profetas. Então é isso que Deus está mostrando esse estudo. Estou trazendo essas comparações para que nós possamos entender as figuras de linguagem, as metáforas que está na Bíblia, não propriamente Deus ele é uma galinha, Deus ele é fogo, mas são comparações de algo que se consome, vai consumindo tudo, que o fogo devora tudo, consome. E uma outra figura de linguagem que é muito comum nos Salmos 9, verso 9, e nós vamos observar também o Salmo 46, o verso 11, como o Salmo 94, verso 22, ele fala que o Senhor é torre forte e refúgio. Observe, são figuras de linguagem. Por exemplo, segundo Samuel 22, 3, ele diz que o Senhor é rocha. O Senhor é a minha rocha, o meu rochedo, segurança, fortaleza. Essas figuras de linguagem facilita o nosso entendimento em relação a um Deus que é insondável. Por exemplo, uma outra figura de linguagem que é bem comum é o Salmo 23. Observamos também João capítulo 10, verso 11 e 1 Pedro capítulo 5, verso 4, que o Senhor a figura ali de um pastor. O salmista, nós conhecemos esse salmo, com certeza poucos cristãos novos convertidos até conhecem esse salmo, mas a maior parte dos cristãos, a maioria dos cristãos e até pessoas que não são evangélicas conhecem esse salmo. E quando você chega na casa de alguém que não é cristão, ou seja, que não é evangélico, mas professa uma fé em Cristo, geralmente você vai encontrar a Bíblia aberta nesse Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor declara lá em João capítulo 10 que Ele é o bom pastor, que Ele conhece as suas ovelhas e Ele as chama pelo nome. E é importante, nos Salmos 84, verso 9, também Provérbios 30, verso 5, segundo Samuel 22, 31 e o Salmo 18, verso 30, fala que o Senhor é escudo, uma outra figura de linguagem. O salmista também no Salmo 84, verso 11, Isaías 60, verso 19 ao 20, diz que o Senhor é o sol da justiça, como Malaquias também diz, que rairá o sol da justiça. E são figuras de linguagens que são utilizadas, então, para que venhamos realmente entender, compreender que a palavra de Deus ela está recheada de figuras de linguagem para que nós possamos compreender a palavra de Deus. O Senhor Deus, Ele é sol, Ele é escudo. O Senhor concede favor e honra e não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Observe o Salmo 84, verso 11. E é importante que estes salmos diz-nos que o Senhor é o sol e, de fato, Ele é a luz eterna, salvação, escudo e proteção. É importante, já pensou no como é importante o sol para a existência da vida na Terra? Não somente luz, calor, bem como todos os outros benefícios para o organismo da natureza. O sol também é imprescindível. Através dele conseguimos enxergar marcas, ciclos e estações, orientamos-nos
no espaço, além de mantermos a nossa saúde física e mental equilibrada. Por esses e muitos outros fatores, essa estrela é fundamental para a continuidade da vida, tal como conhecermos. É importante que, semelhantemente, Deus é central no meio do seu povo, tal como o Sol é no sistema solar. O Senhor é uma indispensável fonte de vida para todo o universo. Apesar disso, as comparações poéticas e pedagógicas, elas não conseguem equiparar Deus na sua... Importante ressaltarmos isso, que ele consegue equiparar Deus a nada neste mundo. E a comparação ela é limitada mesmo nessa associação. Ela é interessante com o Sol, é tão restrita e diminuída se considerarmos a infinita grandeza do Pai Celestial. Deus ele é muito superior ao Sol, pois foi Ele quem o fez. O Sol é apenas um ponto de referência para a nossa mente limitada considerar a grandeza e o poder do Senhor, pois para nós não há nada visível tão grande e poderoso que se possa comparar a Deus. E é importante que nós estamos falando de um Deus que é grandioso, que é poderoso, que é insondável. Então nós observamos que nessas distorções, adorar a criatura em vez do Criador, tentar esconder realmente uma revelação e a grandeza do nosso Deus. Infelizmente, há pessoas que buscam nos outros, na astrologia, as orientações para as suas vidas, como também há culturas que adoram o Sol como uma espécie de divindade, mas sabemos que este é apenas um astro criado por Deus. Atualmente já se sabe que existem sóis muito maiores que o nosso no universo, mas foi Deus quem formou todos os astros e estrelas, e não há nada e nem ninguém maior que Ele. O Senhor é incomparavelmente maior que tudo que existe. Deus ele é totalmente incomparável. O salmista faz essa declaração: não há absolutamente ninguém comparável a ti, Senhor. E é importante que não existe nada com que possa se comparar a Deus. Então, através da Bíblia Sagrada, nós conhecemos as qualidades e os seus grandiosos feitos. Assim, nós conseguimos ter um pequeno vislumbre de todo o seu poder, sabedoria e graça. Deus, ele é criador do Sol, das estrelas, todas as galáxias e planetas do universo. Este é o nosso Deus. Ele é o Criador incomparável. É importante, mas foi Deus quem fez a terra com seu poder e firmou o mundo com a sua sabedoria, estender os céus com o seu entendimento. Jeremias 10:12 tem essa referência. Então, esse poder incomparável de Deus. E é importante que oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou e as riquezas da glória, a herança dele nos santos. É incomparável a grandeza do seu poder para conosco e os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Efésios capítulo 18, capítulo 1, versículo 18 e 19. E é importante que o amor, ele também é incomparável.
E é importante que o Salmo 36, o verso 5, ele diz: o teu amor, Senhor, chega até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. E João 3,16, ele faz uma declaração do amor de Deus, porque Deus, ele tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E 1 João, capítulo 4, verso 16, diz que assim conhecemos o amor de Deus por nós, que tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus, ele é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. É importante que é algo muito recíproco e perdoador e incomparável. Nosso Deus, ele é Deus que perdoa. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irados para sempre, mas tens prazer em mostrar o amor. Miqueias capítulo 7, verso 18. Jesus, ele manifestou a graça incomparável de Deus. Deus, ele ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Paulo faz essa declaração em Efésios capítulo 2, versos 6 e 7. E é importante que o nosso Deus, ele é único e digno de glória. E é importante termos isso em mente para que nós não venhamos de forma nenhuma nos esquecer do quanto que Deus, ele é maravilhoso, do quanto que Deus é único. Paulo, ele faz uma declaração em 1 Timóteo 1,17, que ele diz: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos o sempre. Amém. Apesar de tão grande e excelente, o Senhor se importa conosco e nos ama com um amor eterno. Ele se manifestou através de Jesus, observe em Hebreus capítulo 1, verso 3, e deseja que vivamos ao seu verdadeiro amor. Confie no soberano Senhor e busque conhecê-lo mais. João 17,3, na sua palavra, ele é incomparável Deus. Queridos, que esse estudo ele possa servir de base para a sua vida, para o sustento da sua caminhada como cristão. Eu citei algumas referências para que você possa conferir. Quero deixar essa palavra, esse estudo profundo da palavra de Deus, para que você compreenda e tenha a dimensão do Deus que você serve. Porque quanto nós temos observado que a ausência do conhecimento tem tornado as pessoas cada vez mais distantes de Deus, por não conhecer a grandeza de Deus. Às vezes as pessoas dizem: eu conheço a grandeza de Deus. Às vezes você já ouviu falar de um grande Deus, mas você ainda não vivenciou isso. Você ainda não provou uma ação genuína, pessoal, de um Deus grandioso. Porque quando nós servimos a um Deus grandioso, servimos um grande Deus e provamos isso, nós permitimos sermos conduzidos por Deus. Nós nos permitimos desfrutar daquilo que Deus tem de melhor para as nossas vidas. E o melhor de Deus para nossas vidas é Cristo, e é deixar que Cristo nos conduz para que a vontade dele seja realizada em nós.
Porque muitas vezes nós queremos servir a Deus à nossa maneira, ao nosso modo, segundo nossos preceitos, segundo os nossos próprios pensamentos. Isaías 55:8, ele deixa bem claro que os pensamentos de Deus não são como os nossos, e nem os caminhos de Deus não são como os nossos caminhos. Então se entende que a partir do momento que nós nos achegamos a Deus, nós temos que estar na inteira dependência de Deus. E estar na inteira dependência de Deus é justamente permitir-nos que Deus possa efetuar em nós tanto o seu querer quanto o realizar. Porque o querer e o realizar, ele pertence a Deus. É Deus quem efetua. Paulo diz, é Ele quem efetua em vós, tanto o querer quanto o realizar. Mas isso só pode acontecer quando nós cumprirmos o que está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Mas o versículo 2 de Romanos só pode se cumprir em nós quando nós permitirmos fazer o que está escrito no primeiro. Que Paulo recomenda que nós nos apresentamos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que isto seja o nosso culto racional. Quando nós nos apresentamos a Deus por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Paulo diz, é o vosso culto racional, para que podeis experimentar a boa e agradável e vontade de Deus. A boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Mas só vamos experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus quando nós vamos nos tornar pessoas inconformadas com esse mundo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando a nossa mente tiver passado por um processo de renovação, aí é que nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, eu espero que esse estudo ele possa trazer alguns esclarecimentos para a sua vida. Adore ao Criador em vez da criatura. Permita que Deus ele seja único e verdadeiro Senhor da tua vida. Eu sou o pastor Antônio Alencar, da Assembleia de Deus Luz do Mundo. E você que ainda não é inscrito neste canal, que você se inscreva. É um canal de bênção para a vida daqueles que têm abraçado esta causa. O nome do canal é Semeando Fé e Esperança. Essa é a mensagem do Evangelho. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Se nós estamos esperando em algo, então a nossa esperança ela está exatamente na vinda de Jesus Cristo. Se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e que Deus possa abençoar ricamente a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo.